Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Para onde teu caminho vai, para onde irei? Não sei, Senhor, mas onde for, eu sei que tua mão vai me guiar. Eu me sinto tão sozinho, Pai, sem amigo ou irmão. Mas mesmo que eu não possa ver, eu sei que tua mão vai me guiar por sobre monte, terra e mar. Eu irei aonde tua mão guiar, o meu deserto percorrer e nele te buscar pelo caminho para o altar. Eu irei aonde tua mão guiar, o meu deserto percorrer pra te encontrar. Peregrino nessas trilhas sou, mas eu vou rumo à promessa de leite e mel, meu lar no céu e enfim da tua mão a minha repousar por sobre monte, terra e mar. Eu irei aonde tua mão guiar, o meu deserto percorrer e nele
Tu prometeste, Pai, revelar-te a quem de todo o coração vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar pelo caminho para o altar. Eu irei aonde tua mão guiar, o meu deserto percorrer e nele te buscar pelo caminho para o altar. Eu irei onde tua mão guiar, o meu deserto percorrer pra te encontrar. Deus nos guarde para o seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua.
há problema a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos para esse nosso tempo de culto online aqui na Comunidade do Redentor. Nosso coração cada vez vai sentindo mais falta do contato físico, do contato presencial. Se para você talvez é diferente assistir um culto no seu sofá, quem sabe pelo seu celular, para nós também é um movimento diferente, gravarmos um culto numa comunidade sem que as pessoas estejam aqui. Mas a falta de pessoas presencialmente não quer dizer que nós não experimentemos comunidade. Comunidade, ela vai além de um templo. Comunidade, ela vai além de uma reunião física. Porque nós podemos ser igreja, mesmo um tempo online. O Espírito Santo de Deus, ele continua agindo. Ele continua transformando histórias. E o nosso desejo é que esse tempo seja mais do que um evento no seu dia, mas seja uma oportunidade, uma reconexão com Cristo. Que seja uma oportunidade de reflexão na nossa vida. Tempo de mudança. Hoje é tempo. Hoje é tempo de nós revisitarmos a nossa história e vermos o que está no nosso coração. Quero lhe saudar de forma muito especial com 2 versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os versículos 41 e 42, onde dizem que os apóstolos, eles saíram do Sinédrio, saíram alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome Jesus Cristo. Todos os dias no templo, de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus, ele é o Cristo. Interessante que vai haver um problema relacionado com os discípulos, porque eles vão ser perseguidos. Perseguidos por um motivo muito simples. Eles anunciam quem é Jesus Cristo. Anunciam quem Cristo é, anunciam a ressurreição, e eles começam a ser perseguidos. Perseguidos, mas nesse nosso texto vai dizer que Gamaliel, ele consegue contornar a situação e diz, olha, soltem esses homens, se for propósito ou atividade deles, só mera iniciativa humana, ela vai fracassar. Mas se procede Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, porque se acharão lutando contra eles. E agora, em vez de eles serem libertos, eles vão ser açoitados e libertos. Então o açoite parece que ele vem de brinde. E me chama a atenção porque eles se alegram, porque eles foram açoitados, eles foram dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus Cristo. E eu acho isso fenomenal, porque nós vivemos numa cultura que fala que caminhar com Cristo é só alegria, é só festa, é só celebração. E isso gera alegria. Mas esses discípulos, eles são açoitados e se alegram por serem dignos daqueles açoites. Nós vemos em tempos, quem sabe,
que nós não sofremos açoites fisicamente, alguns países sim, por causa de Cristo. Mas nós muitas vezes somos perseguidos porque nós falamos de quem Cristo é. Pessoas que nos excluem, pessoas que não querem mais ter um relacionamento conosco, pessoas que fazem chacota. E a gente desanima. Mas eu quero lhe dizer, é um privilégio nós sermos perseguidos por causa de anunciarmos quem Cristo é. Não são ideias aleatórias, mas ser perseguido por causa de Cristo. Que esse amor de Cristo possa encher os nossos corações novamente nesse dia. Porque é no nome dele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós celebramos esse culto, mesmo de maneira online. Vamos ter uma palavra de oração? Deus querido, muito obrigado, primeiramente pela nossa vida, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, obrigado porque nós podemos nos achegar diante de Ti, assim como nós somos e estamos. Falhos, pecadores, imerecedores, obrigado. Obrigado porque Teus braços de amor nos acolhem. Deus querido, sabes quantas vezes nós temos sido perseguidos por causa de Cristo, por falarmos de quem Tu és, porque nós não embarcamos naquilo que todos fazem, porque nós não entramos em algumas ideias que a cultura nos impõe. Mas, ó Pai, nos dá alegria porque é privilégio sofrer por causa de falarmos de quem Jesus é. Ó Deus querido, nos dá um tempo muito especial. Trabalha no nosso coração, na nossa vida e na nossa história. Trabalha no nosso coração novamente nesse dia. Nos colocamos nas Tuas mãos, Pai, e nós clamamos. Fala conosco novamente. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é
exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Quando nós falamos sobre um relacionamento com Deus, quando nós falamos de uma caminhada com Cristo, quando nós olhamos para a nossa história, a gente chega à conclusão de que nem tudo está como deveria. Quem sabe você e eu temos conhecido e experimentado a verdade do Evangelho por tanto tempo. Mas a nossa vida continua havendo deslizes, falhas, pecados. E nós queremos, nesse tempo de culto, levar isso diante do Senhor. Um tempo de oração de confissão de pecados. Pai de amor, Tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos. Tu sabes, ó Deus, que olhando para nós não conseguimos ver muita coisa boa, Pai. Nós falhamos. O pecado tem tomado conta da nossa vida. Tem nos amarrado, Senhor, tem nos escravizado. Ó Deus, temos pecado contra Ti, Senhor. Temos pecado contra pessoas ao nosso redor. Nós pecamos na forma que nós falamos, naquilo que nós pensamos. Ó Pai, Tu conheces. Tu conheces, ó Deus, o que tem que ser mudado no nosso coração. Por isso, ó Deus, nesse tempo de oração, vem revelando a nós o que tem nos afastado de Ti. Mostra, Senhor, o que tem nos afastado da Tua vontade. Perdão, ó Deus, porque nós conhecemos a Tua palavra e a nossa vida passa longe de uma coerência. Ó Deus, nós queremos nesse dia, assim como aquele publicano que bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E nós queremos dizer: Senhor, nós somos pecadores e nós clamamos, nos perdoa, Pai. Porque em nós não há mérito. Mas nós trazemos isso diante de Ti. E clamamos, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. Amém. A palavra também nos diz em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Então, se você confessou seu pecado, se você colocou diante de Deus aquilo que tem te escravizado e você diz: eu não quero mais, eu quero deixar isso para trás. No nome de Jesus Cristo eu te digo, você está perdoado nesse dia desse pecado. E Deus nos liberta para viver uma nova vida. Inclusive, como Jesus disse para a mulher adúltera: vai, não peques mais. Que nós possamos fugir dos nossos pecados e viver um relacionamento conforme o que Deus espera de nós. Que Deus nos ajude. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti,
Deus da minha oração, e vem livrar-me de incertezas mil, transforma minha vida entregue a ti, amém, Senhor. Olá, gente! Vamos dar continuidade então nesse nosso tempo de culto, nessa série de pregações que nós começamos já há algumas semanas, a série chamada Detox, de alma limpa no mundo contaminado. Quando nós falamos sobre detox, esse detox ele é uma abreviação da palavra desintoxicação. Então a ideia é que nós tiremos algumas coisas que nos prejudicam e que no lugar dessas nós coloquemos coisas que nos fazem bem. Retirar algumas coisas, colocarmos outras. Isso tem a ver com uma alimentação, normalmente esse termo é usado para dietas, mas nós queremos nos apropriar desse tema para falar sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, sobre a nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento, porque existem coisas que nós deveríamos descartar, ao passo que há outras que nós deveríamos acrescentar. Então hoje nós queremos falar sobre um tema, e esse nosso tema é influências tóxicas, toxinas culturais. Olhar um pouco para a nossa cultura e percebermos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que nós estamos inseridos numa cultura. Mesmo que nós tenhamos valores cristãos, mesmo que a nossa vida ela se baseie numa perspectiva cristã, a gente está inserido no mundo. Nós não estamos vivendo hoje numa bolha chamada para nós Comunidade do Redentor. Mas a Comunidade do Redentor ela está inserida na cidade, inserida num meio muito maior que nós temos ao nosso redor. Então, por mais que nós possamos querer que a nossa vida ela se limite ao que temos aqui dentro, bom, a gente sabe muito bem que o mundo, em geral, é diferente do que nós temos na igreja. Nessa cultura nós estamos inseridos. E quando nós falamos em cultura, afinal, então, o que é cultura? A cultura ela é um conjunto que ela inclui conhecimentos, cultura inclui crenças, moral, lei, costumes e hábitos. São um conjunto que nos distingue e nos caracteriza como pessoas e como sociedade. Então, cultura são essas características que nos diferenciam, que nos fazem ser diferentes de outros lugares. Nós temos uma cultura. Inclusive esse homem chamado Bauman vai dizer que a partir dos anos 90, nós vivemos numa modernidade líquida. Líquido é algo que muda de forma o tempo todo, mas conserva algumas características. Todos estamos ligados a valores que não mudam, mas outras questões sempre estão mudando. Então Bauman vai dizer, nós vemos essa sociedade, que ela é líquida, que ela é instável, que ela muda, que ela sofre mutações volta e meia. E nós estamos inseridos nisso e nós temos que entender o que está acontecendo ao nosso redor. Inclusive o próprio Bauman vai contar uma história de que um jovem chegou para ele e disse: criei uma conta no Facebook e de um dia para o outro eu já tenho 500 amigos. E o Bauman vai dizer, bom, eu com 80 e tantos, eu acho que eu não tenho 500 amigos. E o Bauman vai dizer, a noção de amizade para mim e para ele é diferente. Então, se nós não entendemos o que tem acontecido ao nosso redor, se a gente ignora de que existem mudanças culturais, de que existem outras formas de pensar, a gente acaba se desconectando.
Então nós vemos numa sociedade, numa cultura, numa cidade, num mundo que muda rapidamente, valores parece que têm mudado, e o desafio é nós sermos igreja nesse tempo tão líquido. Por isso eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá no livro de Atos. Atos capítulo 17 pode nos ajudar a compreender um pouquinho sobre como lidar com essa nossa realidade. E o texto de Atos vai nos dizer, Atos 17, versículo 16, que enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade ela estava cheia de ídolos. Por isso ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que ali se encontravam. Então Paulo vai conhecendo aquela cultura. Continua 22. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Porque andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e eu encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E Paulo vai continuar falando agora de quem é Jesus Cristo. Um pouquinho mais no final, versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito: nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros também com eles. Se você puder dar uma lidinha no texto todo em Atos, uma história muito especial, Atos 17, então, um texto incrível. E eu quero trazer para nós, nesse tempo de reflexão, 3 situações importantes quando nós falamos sobre toxinas culturais. Primeira delas é que nós precisamos entender a nossa realidade. Nós precisamos compreender o que acontece ao nosso redor. E um dos maiores erros que nós cometemos é a gente não entender a cidade. Nós não entendemos o que está passando na cabeça das pessoas. Nós acabamos muitas vezes como comunidade nos desconectando do mundo que é maior. E nós nos fechamos num pequeno gueto, para alguns cultural, para alguns bastante histórico, e que não se conecta mais com a realidade. O risco é que nós cristãos vivamos num mundo paralelo, e aí não conecta mais. Então, o primeiro desafio, nós entendermos a nossa realidade. E quando nós não entendemos a realidade que nós estamos, vou dar o exemplo de alguns riscos. Primeiro deles, nós somos uma igreja luterana, uma igreja marcada muito por uma questão étnica, 500 anos de história. E sabe qual o risco? De nós, em 2020, querermos ser a igreja de 1517. Nós não podemos ser luteranos medievais, porque os nossos tempos mudaram. Não dá para pegar o modelo de Lutero e botar a goela abaixo hoje, não dá. Tem que ter uma adaptação cultural. Outro risco, nós vemos um tempo com muitas igrejas de mídia, que estão nas mídias sociais, geram um baita movimento muito bonito, e a gente se encanta. E sabe qual é o risco? A gente pegar aquele modelo que a gente achou na internet de uma igreja super descolada, e a gente traz e coloca a goela abaixo e diz: agora essa vai ser a nossa igreja, desse jeito. Sem entender que a cultura de Curitiba é outra. Então você vê que perigoso que é quando a gente não conhece a realidade que nós estamos. A gente acaba enfiando os pés pelas mãos. Por isso Paulo, quando está agora em Atenas, ele vai conhecer a cidade. Ele caminha pelas ruas, ele conversa com as pessoas, ele vai entender os dilemas. Porque Atenas é um lugar incrível. Intelectualmente falando,
tem professores, tem mestres, tem sábios, tem pessoas muito estudadas naquele lugar. Ao mesmo tempo, Atenas é marcada por uma idolatria, onde existia um panteão com vários deuses. Deuses como Zeus, como Atenas, como Diana, deuses para a guerra, deuses para a fertilidade, deuses para tudo aquilo que você precisa, você encontra no panteão. E Paulo, antes de falar de Cristo, ele vai entender o que aquelas pessoas vivem, conhecer a realidade. Paulo anda pela cidade. Paulo anda pela cidade e vai começar a entender o que está acontecendo. Entender a cultura. E eu te pergunto, você conhece o que é a cultura de Curitiba? Você conhece o que é a realidade dessa cidade? Vou dizer, eu não posso dar essa resposta, porque em 6 meses eu não sei o que ela é. E dizem que qualquer pessoa que em menos de 3 anos queira dar essas respostas é inconsequente. Mas nós precisamos conhecer a realidade, conhecer essa cultura. Mas tem alguns aspectos de Curitiba que eu imagino que sejam bem próximos com o padrão cultural da nossa época. Por exemplo, nós vemos uma cultura do descartável, onde, por exemplo, relacionamentos eles não são mais pactos. Relacionamentos eles são conveniências. Relacionamento até a hora que eu quero, depois descarta. Nós vemos uma cultura do prazer, onde o que vale é que eu seja feliz, o que vale é que eu encha o meu coração, o que vale é que eu me sinta bem. Nós vemos uma cultura da sexualidade, e uma sexualidade que não é mais num relacionamento, mas ele virou raso. Não tem mais a ver com intimidade, tem a ver com curtição. Nós vemos uma cultura do consumismo, onde você vale aquilo que você tem, onde você vale aquilo que você compra. Eu ainda não sei se são marcas de Curitiba, mas elas são marcas da pós-modernidade. Talvez seja bem parecido com o que nós temos ao nosso redor. Aspectos culturais. Nós teremos muito mais marcas para ressaltar, mas eu quero dizer que nós como igreja, como Redentor, nós precisamos conhecer o que está ao nosso redor. Não dá para ignorar de que existe uma cultura do descartável, não dá para ignorar que existe uma banalização da sexualidade, não dá. Talvez aquilo que você aprende numa comunidade é diferente do que você vê fora dela. A gente tem que entender o que está acontecendo, o que passa na cabeça das pessoas. Eu também não quero aqui dizer que não existam aspectos bons na cultura. Existem coisas incríveis, existe arte, existe beleza, existem avanços tecnológicos. Então a cultura em si não é o problema. A cultura em toda ela não é um problema. E nós não podemos demonizar ela. Mas nós temos que fazer um filtro. Tem coisas que nós precisamos valorizar e tem coisas que nós precisamos descartar. Porque elas não são coerentes com o Evangelho. Por isso nós precisamos dialogar com a cultura. Dialogar e entender o que é tóxico, porque falar que é tóxico por ser não faz sentido. Precisamos compreender. E Paulo, quando vai passando nessa cidade, ele vai entendendo. Mas entender a cultura não quer dizer nós nos moldarmos à cultura. Quem vai dar as regras não é o espírito da época, mas é o Espírito Santo de Deus. Ele dá as regras. A gente vai entender a cultura para conectar, mas ela não vai dar a última palavra. Por isso eu me pergunto, e para nós pensarmos, hoje as pessoas não se prostram mais diante de Zeus ou Diana, mas diante do dinheiro, do consumismo, do alcoolismo, do trabalho e do sexo. A pergunta é, e se deixa indignado ou conformado? Quem sabe são esses os nossos deuses. Paulo, quando vê os deuses da sua época, ele fica indignado. E quando você vê esses deuses, isso gera em nós indignação ou a gente fica conformado? Pergunta que fica. Segundo detalhe, quando nós falamos sobre toxinas culturais relacionadas com atos
17, nós também não podemos abrir mão dos valores que são eternos. Paulo, então, ele vai conectar com a cultura, mas também vai dar algumas respostas. Tem até uma situação interessante, né? Acontece muito com jovens, com adolescentes. Por exemplo, todo adolescente chega a uma fase da sua vida que ele vai querer ir muito para as festas. Festinha com os amigos, festinha de final do ano. E aconteceu que um certo jovem disse: mãe, eu queria ir muito na festa com os meus amigos. E a mãe diz: não. E o filho diz para sua mãe: mãe, mas todo mundo vai. E aí vem a resposta clássica que toda mãe e todo pai já devem ter usado: mas você não é todo mundo. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não precisamos nos amoldar a tudo que está ao nosso redor. Paulo, ele poderia ter feito essa análise cultural, entendido a questão da idolatria, e ele ia tirar 10, ia dizer, bom, ele entendeu. Entendeu a cultura, entendeu a realidade, mas nada muda. E esse, de novo, é um dos riscos que nós corremos muitas vezes como comunidade. Nós fazemos uma boa leitura cultural, nós entendemos a realidade das pessoas, mas a gente não dá respostas. E tem pessoas que elas não sabem se elas estão entrando dentro da igreja ou numa palestra motivacional, onde você busca respostas dentro de você. Igrejas fazem isso. E o meu clamor é que nós não façamos isso. Que nós façamos o diálogo com a cultura para entendermos o que está acontecendo, mas não que a cultura vá dar as cartas. E Paulo agora, com todo o respeito, com toda a educação, ele vai começar a conversar com aquelas lideranças, falando sobre quem Jesus Cristo é, falando sobre o reino, falando sobre ressurreição. Ele é educado, ele é respeitoso, ele dialoga muito bem. E quem sabe é isso que nós precisamos também retomar nos nossos tempos. De que nós pensarmos diferente não nos faz sermos inimigos. Não faz. Nós podemos pensar de maneiras totalmente opostas e ainda assim, continuarmos nos relacionando. Paulo discorda e começa a colocar o que ele acha. E ele começa a conectar e começa a falar da realidade de Cristo, mesmo que a cultura deles é diferente. E eu tenho me perguntado quantas vezes nós nos acovardamos em falar aquilo que é importante para nós e de acordo com a palavra. Aí tem pessoas que elas vão dizer, mas o mundo mudou. Falar dessas coisas pega mal. Mas eu não quero ser ultrapassado. Falar sobre esses valores bíblicos, isso é coisa de quem é careta, diriam antigamente, né? Mas se faz bem, mal não deve fazer também, né? Me faz tão bem, não deve fazer mal. E nós vamos deixando de dar respostas. O próprio Paulo vai dizer, não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz, não se amoldem, não entrem nessa forma da cultura, não façam o que todas as pessoas fazem, não abram mão de valores eternos, não abram mão, não se deixem amoldar. Tem pessoas que vão dizer, nós vivemos um tempo da liberdade, e a liberdade parece que tirou as balizas. E a gente faz o que bem entende. Paulo dá respostas, ele diz, é Cristo. A resposta é Cristo. Não são os deuses do panteão. O Deus desconhecido, eu vos anuncio, Cristo. Mas a gente se acovarda. A gente acaba se moldando para ser mais bem quisto pelas pessoas. E nós abrimos mão da verdade do Evangelho. Terceiro e último detalhe, falando sobre essas toxinas culturais dos nossos tempos, agora vem um desafio. E o nosso desafio é viver a cultura do reino.
não a cultura da última tendência. Não a última tendência. Paulo termina a explanação dele falando sobre Cristo, sobre ressurreição, e como é de se esperar, algumas pessoas ficam extremamente incomodadas, fecham os ouvidos e dizem, essa conversa eu não quero. Ressurreição? Não, esse assunto me incomoda. E tem pessoas que abandonam. Mas existem outras pessoas que elas se empolgam e continuam caminhando. Continuam caminhando agora na fé cristã. Paulo, ele se utiliza da cultura, mas ele se utiliza da cultura para conectar com as pessoas, não para a cultura mudar o evangelho. Ele vai falar de Cristo, mas na cultura das pessoas. Porque quando nós falamos sobre Jesus Cristo, sempre fica diante de nós uma decisão. Ou nós cremos ou nós não cremos. Não existe um meio termo. Ele nos coloca diante de uma decisão e na decisão alguns abandonam e outros permanecem. Quando você fala de Cristo para alguém, alguns se empolgam e outros dizem, bom, não quero mais. Não dá para ficar em cima do muro quando nós falamos sobre cultura do reino. Até existe uma frase atribuída a C.S. Lewis que diz, se você quer bem-estar, não procure o evangelho. Procure uma garrafa de vinho. Se você quer bem-estar, não procure o evangelho, procure uma garrafa de vinho. O evangelho não tem a ver com bem-estar, não tem a ver com Deus que faz tudo aquilo que nós queremos. O evangelho ressalta uma necessidade de mudança de vida, de uma necessidade de mudança de forma de pensar, de forma de agir. O evangelho ressalta uma mudança para a nossa vida. E um evangelho que muda, inclusive, uma cultura que é tóxica. Há possibilidade de mudança. Por isso, nós não queremos jogar a cultura fora. Nós não queremos jogar a beleza fora. Mas nós queremos nos opor àquilo que ofende o evangelho. Porque aí não dá. Quando nós lemos em Marcos, capítulo 6, Jesus sai do barco e ele vê uma grande multidão. E Jesus teve compaixão deles porque pareciam ovelhas sem pastor. Paulo sente compaixão porque aquelas pessoas estão perdidas, procurando prazeres que não resolvem. Indignação e compaixão. Está errado, mas amar aquelas pessoas. Mateus 5 vai dizer, vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. João 17 diz, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Atos 2 diz, eles continuavam a reunir-se, louvando a Deus e tinham simpatia do povo. Gálatas 6 diz, e nós não nos cansemos de fazer o bem. O Evangelho nos mostra que nós somos ativos no mundo, para cuidar do mundo, para transformarmos o mundo, para sermos relevantes no mundo. Nós vivemos aqui com os olhos na eternidade, olhando para Cristo, apontando para Cristo. É Cristo. Por isso, falar de evangelho é falar contra a cultura. É contra a cultura tóxica, mas a favor da cultura que mostra quem Cristo é. Na beleza, na arte, em tantas expressões. Então, de novo, a cultura em si ela não é um grande problema. Existem coisas da cultura que nós vamos nos opor. Inclusive, falamos de algumas delas no começo, se a modernidade ela é líquida, ela é instável, os valores do reino são imutáveis. O valor do reino não muda. Se a procura ela é uma autoajuda, nós anunciamos a ajuda que vem do alto. Se todos os caminhos levam para Deus na cultura, nós apontamos para Cristo, o único caminho para a vida. Se vivemos uma realidade privada, cada um por si, Deus por todos, bom, nós falamos de ser sal e luz para o mundo. E se nós vivemos no nosso individualismo, nós ressaltamos ser corpo de Cristo. Você vê valores da cultura e você vê valores do reino. E são esses do reino que nós vamos anunciar. Contra os valores tóxicos.
E de novo, eu não quero que você saia desse tempo de reflexão dizendo, bom, tudo na cultura é ruim. Eu não falei isso. Eu falei que Deus ele precisa derramar sobre nós o Espírito Santo para termos discernimento em dizer isso aqui dá, isso aqui não dá. Isso aqui fere evangelho, mas isso aqui não fere evangelho. Tem coisa que fere, tem coisa que não fere. E naquilo que fere que nós temos coragem. Coragem. Para dizer está errado. Por isso eu quero deixar 3 desafios para nós. Primeiro deles, ser sal e luz é se envolver, é conhecer e influenciar o mundo que nos cerca. Isso vai além da Redentor. Nós precisamos olhar para além dos muros, conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer a cosmovisão, conectar. Talvez seja uma forma da gente parar de dar resposta para a pergunta que ninguém fez. Segundo desafio, que nós saibamos exaltar a beleza da cultura, mas também tenhamos coragem de nos opormos ao que vai contra o Evangelho. Nem tudo na cultura, nem tudo nos nossos tempos aponta para Cristo. Tem coisas tóxicas e contra essas nós vamos contra. Então eu quero lhe motivar, tenha coragem para dizer isso aqui está errado. Não é por aqui, não é isso que Cristo quer de nós. Coragem. Coragem, como nós lemos no começo do culto, sermos dignos e sermos perseguidos por causa do reino. E o terceiro, nós só conseguiremos viver no paradoxo do envolvimento com o mundo e não nos amoldarmos com as toxinas culturais, se nós estivermos alicerçados em Cristo e na Sua palavra. Eu quero dizer que se nós não tivermos um relacionamento com Jesus, diário, uma caminhada séria com Ele, rapidamente a gente vai engolir a cultura achando que é evangelho, falando de evangelho para uma realidade que não existe mais, mas conectados com a palavra, Deus vai nos derramar o Espírito Santo para nos mover, para nos moldar. Nós colocamos debaixo da mão dele, dizendo, Senhor, fala apesar de nós, porque nós somos falhos e pecadores. Que nós nos apeguemos à palavra, a Jesus Cristo, e Ele vai nos mostrar o que na cultura é bíblico e o que é tóxico. Ele vai mostrar. Que Deus possa nos ajudar a viver nesse mundo, sermos bênção, mas não engolir tudo o que nos dizem por aí. Vamos orar? Deus de amor, de graça, Deus de misericórdia, nós queremos te agradecer porque nós temos uma cidade para nós convivermos. Obrigado, Deus, porque nós como comunidade redentora estamos num lugar estratégico. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na Trajano Reis, uma rua que muitos têm todas as ressalvas, mas aqui é o nosso espaço. Nos ajuda, Senhor, a nós sermos sal e luz do mundo, porque isso não vem de nós, isso é movido por Ti. Que nós possamos entender a realidade de Curitiba, Deus, e nós não sermos igreja medieval, mas igreja para Curitiba em 2020, que anuncia o reino. Pai, nos dá coragem, nos dá ousadia para nos colocarmos contra aquilo que fere o Evangelho. Existem coisas incríveis na cultura, Pai, nós queremos exaltar essas coisas, mas Deus, aquilo que fere, nós não queremos e nós não vamos engolir. E Deus querido, obrigado porque nós podemos confiar em Ti, que a nossa vida esteja alicerçada num relacionamento contigo, numa dependência total de Ti, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Então Deus nos ajude a viver nessa linha tão tênue entre sermos engajados na cultura e não nos intoxicarmos com aquilo que fere o Evangelho. Nos colocamos nas Tuas mãos
E nós clamamos, Pai, que nós sejamos sal e luz nesse mundo, que nós falemos de Cristo, do reino, só de Cristo. Amém. Somente em Cristo esperarei, Ele é minha força e meu cantar, meu alicerce é meu rei, firme no mais revolto mar, amor maior, profunda paz, o meu temor silente está, és tudo em mim, Consolador, vivo na luz do meu Senhor. Somente em Cristo que encarnou, ao sobre a terra caminhar, cheio de amor, de se doou para os carrascos seu salvar. Foi nesta cruz que ele cumpriu toda a justiça, o céu abriu, caiu sobre ele toda a lei, vivo na morte do meu rei, jazia ali o corpo seu, foi apagado à luz de Deus, mas ao morrer ressuscitou e sobre a morte conquistou vitória plena, vivo está pra toda a escravidão quebrar, pois dele sou e ele é meu, comprado pelo próprio Deus. Não há mais culpa e nem temor, pois sua vida pulsa em mim. Sou obediente ao Criador, a cada dia até o fim. Nenhum poder, nenhum ardil vai desfazer o que cumpriu, até que volte o Salvador, vivo na força do Senhor. Gente querida, estamos chegando ao final de mais esse nosso tempo de culto. Espero que Deus tenha falado tremendamente ao teu coração e que nós possamos sair desse movimento online, desse culto nesse dia, buscando mudança, levando isso, não só para esse nosso dia, mas para a nossa vida. Por isso nós queremos ainda nos colocar em oração, tempo de oração final desse culto. Deus de amor, de graça e de misericórdia, obrigado porque a Tua palavra, ela vem ao nosso coração. Obrigado, Pai querido, porque mesmo sendo como somos, falhos e pecadores, Tu continuas derramando graça,
amor e misericórdia sobre nossas vidas. Ó Deus querido, nós queremos clamar de que nós possamos estar engajados sim na nossa cultura, mas Deus, que nós não nos amoldemos a ela, que nós possamos ser sal, ser luz e ser bênção. Mas, ó Deus, nós só conseguiremos isso vivendo um relacionamento contigo. Por isso, Pai querido, que nós possamos te buscar intensamente a cada novo dia. Buscar um relacionamento, uma intimidade. Isso se reflete, Deus. Isso se reflete na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus querido, nós ainda queremos trazer diante de Ti alguns pedidos de oração. Nós queremos pedir, Pai, por tantas pessoas sofrendo por causa do corona, tantas pessoas que perderam seus empregos, tantas pessoas em situação de rua, tantas pessoas que não sabem mais como pagar as suas contas, ó Pai. E nós clamamos, Deus, derrama do Teu cuidado sobre essas famílias. Nós pedimos, Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, tantas vezes polarizado, tão agressivo. Mas, ó Deus, que o Espírito da paz, do amor e da harmonia também possam reinar na nossa sociedade. Ó Deus, nos incomoda para que nós saiamos do nosso conforto, da nossa zona de conforto, e nós possamos nos mover em direção das pessoas. Nos move, Pai. Que esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, não seja desculpa para que nós não cuidemos de pessoas. Nos dá meio, Senhor, nos mostra para quem ligar, fazer uma videochamada. Que nós possamos cuidar de pessoas num tempo tão doloroso. Nós colocamos nas Tuas mãos. Nós não sabemos o que vai ser do amanhã, mas nós sabemos que Tu és o nosso Deus. E isso basta. E Pai, as demais coisas que estão nos nossos corações, nós queremos deixar diante de Ti. Quando oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que também o Senhor Deus, Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre todos nós derrame da sua paz. Que nós possamos levar essa nossa semana conectados com a cultura, nos opondo àquilo que se opõe ao Evangelho, vivendo um relacionamento com Cristo. Que Deus nos dê coragem e ousadia. Que Deus nos ajude. Amém. Então, gente querida, nós queremos ainda nos colocar à disposição de vocês, se você estiver precisando de algum acompanhamento, de alguma oração, se você tem sofrido com alguma escassez na sua casa, você pode entrar em contato conosco, o telefone está aqui embaixo, anotadinho. Nós queremos cuidar de você, para que você não passe tempo de pandemia de maneira solitária. Então, entre em contato conosco, nós vamos estar lhe esperando. Também você pode acompanhar tudo o que acontece na Comunidade do Redentor, nas nossas redes sociais, também está tudo marcadinho por lá. E também lhe convidamos agora para continuar um bate-papo numa sala do Meet, onde nós queremos ainda conversar um pouco sobre esse nosso tema, termos aí um tempo de oração, pelo menos para a gente matar um pouco da saudade, nos enxergando pela tela do computador. Então seja muito bem-vindo para esse nosso tempo de conversa ainda, conversa no pátio. Então que tenhamos todos um ótimo e abençoado domingo.